pessoal! Bem-vindas e bem-vindos! Vamos começar mais uma live. Nossa live hoje é muito especial, um tema muito legal. Vamos conversar sobre a avaliação da cliente para redução de medidas. Vamos falar sobre avaliação, tá? Vou explicar para vocês um pouquinho sobre as perguntas mais importantes de uma avaliação, para que a gente consiga entregar um resultado legal, fidelizar a cliente desde a avaliação. Vou explicar bastante coisa importante, então não perca, porque é um tema bem fundamental, eu diria. Contem aqui pra mim uma coisa, como é que você faz a sua avaliação? Você considera que a sua avaliação tira da cliente todas as informações ou você gostaria que ela fosse melhor em algum ponto? Por exemplo, com a minha avaliação eu confesso que eu não consigo entender se a minha cliente tem um metabolismo inflamado. Com a minha avaliação, eu ainda assim acho que eu faço uma boa avaliação, mas não é isso que me ajuda a entregar resultado legal. Me conta aqui qual é a sua dúvida sobre avaliação. Sabe, se você tiver alguma pergunta em específico, pode fazer também. Tem algumas coisas que fazem a gente pensar, será que essa avaliação tá completa ou não? Então, eu vou mostrar para vocês um caminho nessa live, tá bom? Fiquem aqui, boa noite, bem-vindas. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de ficar aqui para entender mais sobre avaliação, né? Avaliação que fideliza, porque tem como você fazer uma avaliação tão importante, tão bem feita, que antes mesmo da cliente deitar na maca, ela já tem certeza que quer continuar com você. Então, eu vou explicar bastante sobre isso. A Lid entrou. Boa noite, Lid. Lid, conta aqui uma coisa pra mim. Você que é aluna, né, da comunidade Catanzaro. Depois que você aprendeu a trabalhar com o que você faz hoje no corporal, o que você percebe que é a maior diferença para você pensando em avaliação? A forma que você fazia antes de avaliar, antes de trabalhar com redução de medidas na sessão e hoje, né? Qual que é a principal diferença que você vê na sua avaliação? Conta aqui pra mim, pra eu saber, pra também a gente puxar esse gancho e explicar pras meninas o que faz tanta diferença, né, pro resultado. Enquanto isso, eu vou também falar aqui algumas coisinhas. Bom, primeiro, por que é importante fazer uma boa avaliação? Gente, nesse primeiro contato com a cliente, quando ela chega para ser atendida, ela precisa se sentir segura. E quando o profissional faz uma boa avaliação, faz as perguntas corretas, mostra para a cliente que sabe o que está fazendo, a pessoa pensa, nossa, é exatamente disso que eu preciso, um profissional que realmente queira entender sobre mim. E ele faz essa avaliação, o cliente, ele tem essa percepção, esse feeling do profissional inconscientemente. Porque quando o profissional começa a fazer perguntas para o cliente e o cliente começa a responder, fala sobre a saúde e tudo mais, e é muito superficial, o cliente fica na dúvida. Por exemplo, quer ver uma pergunta que não pode faltar? Já vou começar aqui falando de perguntas mesmo. Uma pergunta que não pode faltar é sobre o histórico médico do seu cliente. Então, eu até mencionei em uma das lives que para você não ser a profissional que pega a avaliação da cliente, pega uma ficha, né, e entrega para a cliente, fala, tá aqui, faz você as respostas, coloca aqui, as respostas para mim, que eu vou depois olhar o que você respondeu. Isso não é legal, não é o ideal, porque quando você faz isso, a sua cliente responde o que ela quer. E às vezes ela acaba não omitindo necessariamente, não que seja o objetivo dela esconder, mas ela acaba não conseguindo se lembrar de coisas importantes. Então, quando você faz as perguntas para ela, ela já percebe, nossa, ela realmente está dedicada a me ouvir. E isso é inconsciente, mas já mostra para a cliente, a profissional que você é ali naquele momento. A Lidy falou, primeiro na avaliação, e eu também não cobrava a avaliação. A Lidy hoje, ela cobra pela avaliação e ela não tinha, né, assim, ela se sentia insegura para cobrar. Só que quando a gente faz uma avaliação muito superficial, faz sentido que você se sinta insegura. Agora, quando você consegue pegar e mostrar para sua cliente
um atendimento personalizado desde a avaliação, ela vai entender o porquê que você cobra. Então, faz bastante sentido. E nos resultados, principalmente, né? Pois é, avaliando direito, isso se reflete no resultado. E é por isso que a avaliação fideliza. Porque você faz a avaliação, entende sobre a cliente e assim você pensa num tratamento personalizado, que vai entregar um resultado. Obrigada, Lid, por responder, viu? Obrigada mesmo. Bom, então, aqui, né, uma aluna falando sobre o que ela já percebeu, o que ela tem ali de percepção com relação a uma avaliação bem feita. Então, você consegue cobrar por isso. Tem muita gente que tem medo ou insegurança para fazer uma cobrança, né? Falar, olha, a avaliação tem um valor de tanto. E segundo, a profissional também não se valoriza pensando nisso, nem mesmo o tempo dela. Agora, meus resultados na primeira sessão, as clientes ficam felizes com o resultado. Os resultados já acontecem na primeira sessão, né, Lid? E a Lidiane, ela tem resultados muito bacanas, não só imediatos, mas também progressivos, o que também é uma consequência da avaliação. Então, pensando assim, ó, primeira coisa de tudo, né, da importância desse direcionamento desde a avaliação, é o direcionamento personalizado. Então, o que vai acontecer? Cada cliente tem um metabolismo, cada cliente tem um histórico de saúde, cada cliente tem um estilo de vida e sem uma avaliação completa, você não vai conseguir pegar essas individualidades. E quando você tem uma avaliação que vai conseguir te ajudar a conhecer melhor a sua cliente, você vai identificar algumas, por exemplo, causas de acúmulo de gordura, causa para retenção de líquido, causa para inflamação e a partir daí personalizar o tratamento. Então, eu vou dar um exemplo prático porque fica muito mais fácil de entender. Vamos pensar que a sua cliente, você tem duas clientes aqui, a cliente Joana e a cliente Maria. A Joana chega aqui para você e fala assim, olha, eu tenho um hábito de vida bem saudável e consigo me alimentar bem. A gente tá falando que vai ter que sair, um tratamento agora do MDO, fechei. E tem a cliente com 8 sessões. Obrigada, Lid, pela presença. Obrigada, Dani, você é um anjo que apareceu na minha vida. Eu que agradeço. A Lid é uma aluna que é muito dedicada, tem muitos resultados mesmo com o MDO. Bom, então tá. Boa noite, Deise. Boa noite, Gi. Boa noite, Dali. Então, a avaliação, ela tem essa importância, primeiramente, por causa da personalização que você vai conseguir fazer. Uma pergunta que você tem que fazer, né, pensando em fidelizar a cliente logo na avaliação, que vai te direcionar, então, por que ela acumula aquela gordura e tudo mais, que eu tava falando aqui da Joana e da Maria, já não lembro mais se era Maria, mas eu lembro da Joana. Então, a Joana, ela vai chegar pra você e a Maria também, dias diferentes, condições diferentes. Só que as perguntas que você vai fazer para as duas são basicamente as mesmas. Você não vai mudar a sua avaliação, você vai mudar o seu tratamento a partir da resposta. Então, para a Joana, que você na avaliação descobriu que se alimenta bem, que tem um estilo de vida saudável, bebe bastante água, faz exercício físico, mas tem um acúmulo de gordura muito difícil de sair, porque tem uma gordura ali na região abdominal que é muito difícil de sair, você vai pensar num tratamento em que você não precisa, por exemplo, ficar tanto tempo trabalhando com a desinflamação. Que exemplo de desinflamação? Lembra que eu falei ontem do detox corporal? O detox ajudaria muito uma cliente que está muito inflamada. Agora, se a Joana não é muito inflamada porque ela tem um estilo de vida anti-inflamatório, e eu vou falar muito disso na primeira aula da jornada, não vai fazer sentido você ficar fazendo um monte de detox. E ainda assim, usando uma boa estratégia, você vai ajudar ela a perder líquido retido, né, que eventualmente ela tenha, modelar, fazer uma massagem que modele o corpo dela sem ser uma modeladora com força, mas que entrega o resultado. E ainda assim, você vai conseguir ter ali um resultado bacana para fidelizar a Joana na primeira sessão. Agora, a Maria, Lid, sem problemas, fica tranquila. Obrigada pela presença mesmo assim, tá? Deu pra entender, sim. Agora, a Maria, que é essa outra cliente que chega, ela já fala assim pra você,
Olha, Rose, Rose talvez seja, não sei, tá todo mundo ouvindo, né? Dali, Cláudia, bem-vindos. Então, a Maria que chega para você fazer o atendimento dela, ela já vai falar assim, olha, eu não consigo dormir bem, eu tô sempre cansada, sempre estressada, e eu tenho muita celulite, assim, a gordura do abdômen até me incomoda, mas a celulite me incomoda mais. Aí, quando você tem essa percepção de estilo de vida que a Maria tem, e o que tá incomodando ela, você vai conseguir entender por que na avaliação você vai conseguir entender por que ela tem esse acúmulo de celulite, então ela vai te dar sinais de que tem um organismo inflamado e, consequentemente, você vai bolar um tratamento, um plano de tratamento voltado para desinflamação. E aí você vai falar assim, então, Maria, já que o seu estilo de vida é mais inflamatório, você vai explicar para ela. Obrigada, Aline, por ter respondido. Você vai explicar para ela por que esses hábitos de vida estão inflamando o corpo dela e favorecendo esse acúmulo de gordura. Ela já vai pensar, nossa, realmente, a Suzana, a Cris, ela me explicou muito bem. Ela conseguiu ler o meu dia a dia. Só porque eu falei pra ela que eu não durmo bem, só porque eu falei pra ela que a gordura das pernas que tá me incomodando, celulite, ela já conseguiu perceber que eu tomo pouca água, ela já conseguiu entender que realmente, né, eu tenho bastante retenção de líquido. E quando você consegue perceber isso, o que é que você vai fazer? De acordo com o que você teve na avaliação, fazer perguntas direcionadas. Então, você toma nutracêutico? Você já tomou alguma vez? Viu o resultado? Qual você tomou? Para você bolar uma estratégia do que você vai indicar para a cliente fazer no dia a dia. Então, ali, antes mesmo da sua cliente deitar na maca, você já deu ali uma instrução do que ela vai fazer no pós. E vamos supor que você marcou apenas uma avaliação. Ela não vai fazer a primeira sessão no primeiro dia que ela te conheceu, que ela foi para avaliação. Mas a partir do momento que ela percebe que você sabe indicar nutracêuticos para ela, produtos, né, manipulados ou não, que ela compra facilmente na farmácia, como por exemplo, nesse caso da Maria que está mais inflamada, aumentar a ingestão de água e tomar ômega 3 é extremamente anti-inflamatório. Ela vai melhorar a celulite dela sem você nem colocar as mãos nela, mas ela vai saber que o que ela aprendeu foi com você. Foi você que colocou, né, que agregou esse valor para ela e que ajudou ela de alguma maneira a mudar um pouco o estilo de vida a ponto de gradativamente já ir melhorando o que estava incomodando. Aí ela pensa, nossa, se essa profissional já me ajudou com o que ela falou pra mim, com certeza fazer a sessão com ela vai ser mais vantajoso ainda, né? Vai agregar ainda mais. E aí que a cliente, ela se torna fidelizada, porque na avaliação você ouviu, você anotou tudo que a sua cliente tinha pra dizer e ao mesmo tempo você agregou valor, que é o que eu tava falando hoje mais cedo, né? Na hora que a gente aborda uma cliente para fazer com que ela se torne cliente de verdade, uma cliente em potencial, a primeira coisa que a gente tem que fazer é agregar valor. E mostrar para sua cliente que você conhece, que você sabe muito bem o que você está fazendo. Mostrar essa autoridade, gente, nesse mundo que a gente está hoje de internet, de profissional que não é capacitado e sai fazendo um monte de coisa errada, muda bastante para o cliente a percepção de valor que ele tem de você. Aliás, falando nisso, a gente tá tão, assim, o mundo tá tão estranho que eu tava vendo uma médica, ela é médica, só que ela é voltada pra parte, ela é ginecologista, obstetra, alguma coisa assim. E aí ela como médica foi fazer um procedimento estético de peeling pra, alguém viu esse caso? Foi fazer um procedimento médico de peeling em uma clínica. E aí perguntaram pra ela, como você como médica caiu nisso? Ela falou, por causa da internet, ela acreditou no que ela viu na internet. E o que ela viu na internet? Uma pessoa falando que era uma boa profissional, se colocando como uma boa profissional na internet. E, enfim, deu um problema seríssimo. Ela tá com o rosto todo queimado. Ela é médica, faz atendimentos. E ela tá com o rosto todo enfaixado. Porque ela teve uma queimadura muito séria, né? Uma lesão muito séria resultante desse peeling que ela foi fazer em uma clínica que ela viu na internet, e ela como médica. Imagina uma cliente leiga que não entende nada
de... Você viu, Cris? Nossa, que dó. Eu tô assim, eu comecei a seguir ela e fica aparecendo pra mim, assim, eu fiquei encantada pelo trabalho que ela faz, né? E ao mesmo tempo assustada, porque realmente, né, a gente não espera que até um médico caia nesses tipos de golpes, de profissionais que não se especializam, que não sabem fazer direito as coisas. E eu falo sempre, a gente, né, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu me dedico a ensinar da melhor forma para os meus alunos. Se a gente que faz tudo isso, né, os meus alunos que se dedicam, se debruçam no curso para aprender, para estudar, fica com medo de mostrar o que é um tratamento bem feito, de conversar com o cliente, mostrar que é uma autoridade naquele tema, o que acaba acontecendo? O cliente se torna refém de pessoas que não estudaram tanto, que não têm tanta capacitação, mas estão ali se expondo na internet e falando coisas que nem é. Então, é muito triste. A gente não pode deixar esse tipo de profissional crescer no mercado. Então, se você está aqui numa sexta-feira à noite estudando, buscando, né, conhecer mais sobre como você faz para entregar o melhor para o seu cliente, você já está muito à frente de muita gente que está lá o tempo todo querendo se mostrar, mas na hora que realmente tem que entregar algo de valor para o cliente, não consegue, tá? Então, entregar valor para o cliente desde a avaliação é fundamental para o sucesso e para a fidelização, porque o cliente, ele quer se sentir segurança, e às vezes a segurança na rede social aparece pelo número de seguidores, a pessoa tem 500 mil seguidores, mas, na verdade, não é isso que vai fazer a diferença, é o atendimento. Como é que você vai fazer um bom atendimento? Avaliando muito bem, fazendo as perguntas corretas. E que tipo de pergunta correta você tem que fazer? Lembra que teve um caso também de peeling, mas foi um moço aqui em São Paulo. Inclusive, a clínica nem era muito longe daqui, era aqui na Zona Sul também. Teve um moço que aí a mulher ainda fez com bisturi, cortou o rosto do moço pro peeling permear ainda mais. Acho que o moço veio de Minas para São Paulo porque viu na internet essa mulher do peeling também. Nesse caso, o que aconteceu? A profissional, ela não tinha estudo nenhum e tudo mais, mas não é nem esse o ponto que eu quero falar aqui com vocês. A mulher, ela não avaliou, porque ela não sabia, né? Mas ela não fez uma avaliação de segurança, de problemas de saúde que essa pessoa poderia ter. Por quê? Alguns peelings são citotóxicos, eles são tóxicos para os órgãos. Então, se você não sabe condições prévias de saúde do seu cliente, se ele tem condições prévias pensando em problemas de rim, de fígado, se toma muito medicamento, essas coisas são tão importantes e fazem tanta diferença na avaliação que não só vai entregar mais resultado, mas vai passar segurança para o cliente. Oi, Cá, boa noite, bem-vinda. Vai passar segurança para o cliente. Então, tudo isso é muito impactante e importante. É por isso que eu falo para vocês que a avaliação é o momento que a gente cativa o cliente, porque passa segurança. E quando o cliente se sente seguro, ele continua com você. E como é que você passa a segurança? Fazendo perguntas corretamente, né? E o cliente, ele vai observando você nos detalhes. Então, por exemplo, de novo, o mesmo exemplo eu vou dar aqui. Se você pega a sua ficha de avaliação e dá para o cliente preencher, ele vai preencher e vai pensar, nossa, é uma avaliação e a pessoa nem sequer faz as perguntas, ela já tá me dando aqui para eu responder. Sinceramente, eu penso isso quando alguém faz uma avaliação comigo pedindo para eu preencher um questionário. Você pode até mandar um questionário prévio, sabe? Ter um formulário no Google, e só para você ter uma ideia sobre condições de saúde e tudo mais. Agora, toda a avaliação que você vai fazer com o seu cliente, você simplesmente colocar ali na frente da mesa para ele preencher enquanto você está fazendo outra coisa, atendendo outra pessoa, não faça isso, porque você vai perder a primeira coisa que mostra para o cliente que ele está realmente sendo atendido por um profissional preocupado com ele. Então, que tá dando ouvidos para a condição, para a situação. Principalmente pensando em tratamento corporal, né? Porque envolve o corpo todo, envolve a saúde como um todo. E aí, lembra aquela frase, a primeira impressão é a que fica? Na avaliação, é a primeira impressão que você vai passar para o seu cliente. Então, você vai acolher. Por isso que você tem que cobrar, porque você não vai ficar menos de 30, 40 minutos com a pessoa. Se você faz uma boa avaliação, só na avaliação você vai ficar uns 30 minutos. Pensa, só para a pessoa tirar a roupa e você fazer toda a avaliação física, você vai levar uns 10 minutos no mínimo.
imagina, mas todas as perguntas, aí você vai perguntando, e como foi a sua, você tem algum problema de saúde? Tem alguém, aí ela fala, não, problema de saúde eu não tenho. E o que você toma de medicamento? Eu tomo metformina, tomo glifage. Puxa, então você tem diabetes? Às vezes a pessoa, ela tá tão acostumada com alguma coisa há muitos anos, que ela nem se toca, que ela tem algum problema de saúde, sabe? Não, eu sou saudável e tal, mas por que ela está saudável? Porque ela toma um medicamento. Então, a gente tem que ir puxando as coisas do cliente numa avaliação. E quanto mais você dá ouvidos e vai questionando, mais o cliente ele vai ali falando com você e passando para você informações importantes para o sucesso do tratamento. E é isso, né, Ká? A primeira impressão é a que fica. Então, é nesse momento que você vai cativar o seu cliente. O jeito que você se comporta, o jeito que você demonstra a preocupação no atendimento em si, no resultado. E uma pergunta, né? Uma das perguntas estratégicas que você tem que fazer na avaliação para fidelizar é perguntar o que trouxe você aqui, mas não só pensando em desconforto estético, sabe? Mas assim, pensar, poxa, por que nesse momento, né, essa pessoa tá aqui, qual que é o aspecto emocional e motivacional que tá trazendo essa aqui? Então, o que motivou você a buscar esse tratamento agora? O que te motivou a buscar o tratamento? A pessoa pode te dar várias respostas. Ela pode falar que foi porque ela foi colocar uma calça e, nossa, ela tomou um susto porque a calça que já era apertada não entrou mais. Porque ela parou de usar roupas que ela gostava, porque ela coloca um shorts e fica com muita celulite, ou ela coloca um vestido e marca o abdômen. Os motivos são muitos, mas você tem que saber qual é a motivação, porque a partir da motivação você vai trabalhar a região que está incomodando a cliente. Você pode até perguntar, nossa, qual é a área que mais te incomoda? Qual é a região que mais incomoda você? E aí, eu brinco sempre, né? Eu tenho uma cliente que toda vez que ela volta, ela faz a sessão, aí passa um tempo, depois ela volta de novo. Toda vez eu falo, o que tá te incomodando hoje? Aí ela faz assim, ela mostra da cara até o pé, ela fala, é isso que tá me incomodando. Porque tudo tá incomodando ela. Então você tem que fazer a pergunta reversa, assim. O que te motivou a vir aqui? Aí ela vai falar, olha... E aí ela vai te explicar. Eu tô colocando shorts, parece que meu bumbum tá meio que sem forma, de tanta celulite, tanta gordura, e assim vai. E aí você vai tirando as informações dela. E você vai pensar num tratamento estrategicamente para essa pessoa, tá bom? Tem que ser assim. Oi, Fátima, boa noite, bem-vinda. A Cris falou, concordo, a confiança da cliente é tanta que você acaba sendo uma psicóloga. A cliente conta coisas pra você porque ela cria confiança. É verdade, só que a Cris tocou num ponto, agora pensando em atendimento no geral, que aconteceu comigo. Eu vou contar pra vocês tomarem muito cuidado com o que a gente absorve das clientes na sessão, no atendimento, tá? Porque a gente conversa a sessão inteira, né? A cliente, ela só fica quietinha ou quando é procedimento que tá muito perto da boca, ou quando ela tá com muito sono, ela tem a oportunidade de dormir e descansar. Mas a maioria fica conversando a sessão inteira. E nisso a gente até tem que se policiar, né, pra deixar ela falar. É o momento dela. Então, deixa ela falar, deixa ela contar, deixa ela conversar. Porque é isso que a Cris falou, a gente meio que é uma psicóloga. Então, ela tem que fazer as perguntas, ela tem que falar do jeito, né, o que ela quer ali, é o momento dela. Ela tá pagando por esse momento, apesar da gente não ser psicóloga, né? Tem uma aluna, que a Fátima vai saber quem é, né? Que é a Zenádia, lá da comunidade. Ela contou uma vez, eu achei um barato, mas foi muito inteligente da parte dela. Ela falou assim, quando as minhas clientes começam a fazer muita pergunta, começam a contar muita coisa, sabe o que eu faço? Eu pergunto se ela quer a sessão com terapia ou sem terapia. Porque aí ela foi se especializar em terapia, em uma terapia mais alternativa, assim, pra ajudar a cliente de verdade, né? Então, eu achei sensacional essa estratégia da Zenádia. E, enfim, além disso, eu vou contar pra vocês o que uma vez me fez ficar, nossa, assim, assustada, né? De tanto que a cliente começou a contar, eu absorvi. E a gente não pode absorver, a gente tem que ouvir e deixar dentro da sala. Não fica pensando naquilo que a cliente te contou. E visionária, né, Aline? Visionária essa aluna.
Mas você tem que ter também o feeling pra isso, né? Tipo, você não vai sair buscando estudar sobre isso se não é o que você gosta, né? Mas enfim, ela começou a cobrar mais quando a cliente falava que queria com terapia ainda, lógico, né? Mas enfim, teve uma cliente, gente, que eu atendi e ela descobriu que o marido dela tava traindo ela. E aí, quando ela me contou, eu fiquei assim, em choque. E ao mesmo tempo, eu comecei a ficar assim, sabe? Começando a achar que, não só em casa, tipo, meu marido, será que meu marido me trai também, igual o marido dela faz? Não só isso, mas tipo, eu comecei a ficar meio desconfiada de tudo e de todos, porque eu absorvi demais aquilo. E eu fiquei triste por ela. Claro, né, a gente se compadece, mas assim, não pode deixar afetar tanto. E eu tava no começo da carreira, faz muitos anos já, eu fiquei assim, com aquilo um tempão, até eu aprender e entender que eu não podia absorver aquilo. Então, a gente também tem que tomar cuidado. A cliente quer falar, deixa ela falar. Opine o mínimo possível, né? Só concorde ou discorde se ela falar, né? Você concorda e tal. Mas, assim, não fica dando muita opinião, porque às vezes você acaba sendo invasiva. E, ao mesmo tempo, né? Não absorva. Não seja uma esponja. Deixa a cliente falar, com terapia ou sem terapia. E pronto. A gente não precisa ficar absorvendo tudo. Certo? Deixa eu ver que horas são. Nossa, já tá quase no final da live. Vou pegar aqui mais algumas perguntas que a gente precisa fazer. Alguma dúvida até aqui? Então, ó, vamos recapitular o que a gente já entendeu desse tema. A primeira impressão é a que fica. Então, a gente precisa passar para a cliente confiança. Oi, Vânia, boa noite, bem-vinda. Precisamos passar confiança para nossa cliente. Como é que eu passo essa confiança para a cliente? Demonstrando que eu entendo do tema, demonstrando que eu estou preocupada com ela, ouvindo, fazendo perguntas importantes como histórico médico, o que motivou ela a vir, entender se ela realmente é uma pessoa mais inflamada ou não para bolar a melhor estratégia, passar nutracêuticos para a cliente. Então, essas coisas são muito importantes para você conseguir ter aí um sucesso no tratamento, tá bom? Estilo de vida, hábito, o que ela consome, quanto ela consome de água por dia. Eu vou explicar mais sobre isso na jornada, mas é importante você saber quanto que a sua cliente consome de água por dia, porque vai fazer diferença no resultado também, tá? E você vai, a partir do que ela responde, bolar a estratégia também para ela pensando nisso. A Cris falou que costuma se proteger, é reikiana também. Inclusive, na maioria das vezes... Ih, tá na hora do remédio do Apolo, hein, amor? Se tiver na live, dá o remedinho dele. Eu costumo me proteger, sou reikiana também. Inclusive, na maioria das vezes, eu costumo atender descalça e me aplico o reiki. Eu já ouvi bastante essa questão de atender descalça, né? O que você indica de avaliação para quem atende a domicílio, Dani? Talvez uma chamada de vídeo? Tá, entendi. Entendi o ponto. Nesse caso... O que você pode fazer, Aline, é fazer um formulário no Google. Tô aqui com o remédio na mão, foi ótimo. É na boca do Apolo, você tem que dar o remédio. Então, o que você indica de avaliação para quem atende a domicílio? No caso da chamada de vídeo, não costuma ajudar muito, mas às vezes salva. Mas eu faria, né, se eu vou conhecer a cliente pessoalmente, porque eu já fiz atendimento online para tratamento facial. Aí não tem muito o que fazer, eu tenho que fazer a avaliação mesmo ali na câmera. Mas no nosso caso, a gente até pode pedir para a cliente fazer uma chamada de vídeo e tudo mais. Mas antes desse momento, o que você tem que fazer é montar um formulário no Google. Sabe o Google Forms? Todo mundo deve ter uma conta no Gmail, né? Então, você cria uma conta no Gmail. Lá no Gmail, você tem como trabalhar de diversas formas no Google. Você tem o seu Drive, você tem o seu e-mail e tem o espaço para você colocar o formulário, montar um formulário. Aí, você vai colocar perguntas muito importantes. Que perguntas você pode colocar? Se ela já fez algum tratamento estético anteriormente, há quanto tempo ela fez, o que ela achou do tratamento que ela fez, para você já ter essa visão de como é o histórico de estético mesmo da cliente. Perguntar se ela faz atividade física, quanto que ela consome de água, problemas de saúde prévios que ela possa ter, se ela toma remédio todos os dias,
Enfim, aí nessa parte do remédio, por exemplo, ela vai te falar assim, não toma o remédio todo dia. Beleza, não toma. Só que aí quando você for ver, ela vai contar pra você que ela toma anticoncepcional há anos. E lá na jornada, vocês vão perceber que o anticoncepcional é extremamente inflamatório. E não só inflamatório porque ele é uma droga, né? E tudo que a gente consome de forma exógena, que é feito ali por hormônios e tudo mais, pode inflamar o nosso organismo cronicamente, mas também ele tem uma importante ação no intestino, né? Tem vários artigos que falam sobre o anticoncepcional ser muito prejudicial para o funcionamento ideal do intestino. E nisso, você acaba tendo uma dificuldade de absorção de nutrientes através dos alimentos, porque o intestino absorve nutrientes. Aí a sua cliente não sabe por que ela tá cansada, por que ela tá estressada, por que ela tá com celulite, mas tá faltando nutriente do corpo dela. Então você vai indicar suplemento para ela, você vai trabalhar com produtos que vão nutrir o organismo dela. Então ela vai falar para você que não toma medicamento, mas na conversa, depois, né, você vai fazer as perguntas, não novamente todas, mas as que de repente você sabe que são mais importantes, como essa. Não toma mesmo nem anticoncepcional? Ah, não, anticoncepcional eu tomo. Então aí você já vai pegar alguma coisa sobre a inflamação do corpo dela e a partir daí pensar numa estratégia de tratamento, tá? E mostrar pra ela que isso importa, tá? Então, o que você tem que fazer? Mostrar pra cliente o que você tá fazendo e que você tá entendendo muito bem o que você tá aplicando. Então, a hora que ela falar, sim, eu tomo sim anticoncepcional, você vai falar, você sabia que é importante, né? Eu vi que você não colocou na ficha, mas é muito importante, porque isso vai impactar no nível de inflamação, nível de retenção de líquido e, consequentemente, no sucesso do nosso tratamento. Então, eu vou mudar aqui na ficha e vou colocar que você toma sim medicamento. Olha só como você vai ter agregado algo bem diferente do que ela estava pensando sobre ela mesma, né? E uma percepção que ela nem tinha sobre o quanto... A maioria das mulheres hoje em dia sabe, né? Da importância, né? E dos riscos e, enfim, do quanto o anticoncepcional pode ser prejudicial para a saúde num contexto geral. Porém, não todos e também, principalmente, né? O quanto vai impactar no resultado do tratamento. A própria retenção de líquido, tá bom? Que vai ajudar no resultado imediato e progressivo. Enfim, aí você vai fazendo perguntas como essas, que vão te ajudar a pensar na melhor estratégia. Se fuma, né, bebida alcoólica, enfim, tudo. Eu até tô olhando aqui, minha pergunta sobre medicamentos usa método anticoncepcional ou medicamentos? Porque às vezes a pessoa esquece que anticoncepcional é medicamento, de tanto que ela toma, né, todo dia. Tá bom, gente? Bom, na semana que vem, tem vários temas legais também de live, onde nós vamos falar, acho que na live da segunda a 1 hora, eu vou falar sobre lipedema e linfedema, as diferenças, não só sobre cada uma das condições, mas também tratamento, né? Como que tem que ser o tratamento de cada uma dessas condições. Imagina, Aline, espero ter ajudado, mesmo que rápido. Eu espero que você já esteja inscrita na jornada. Se você não está inscrita ainda, clica no link da minha bio ou digita eu aqui nos comentários para você assistir a jornada completa. Você e todo mundo que não se inscreveu ainda. É só digitar eu aqui nos comentários ou então clicar no link da minha bio. Ou se estiver assistindo essa live gravada, clica no link da bio e escreve eu quero, para poder fazer a sua inscrição. Se inscrever na jornada significa que você vai receber o certificado, que você vai concorrer ao presente que eu vou fazer aí de sorteio para quem participar. Então, é importante, tá bom? Você fazer a sua inscrição e conseguir fazer toda essa questão de participar da jornada. Deixa eu ver aqui qual será o dia e hora desse tema. No domingo, provavelmente, eu vou postar todos os temas da semana. Por quê? Eu tô fazendo live de segunda a sexta, 1 hora da tarde, 7 horas da noite, todos os dias. Já fiz com 10 lives essa semana e na semana que vem temos mais 10 lives. E por que tem tantas lives? Porque é nosso aquecimento para a jornada. A jornada começa domingo que vem, sem ser esse, no dia 23 de fevereiro, tá?
Então, é importante fazer a inscrição certinha para conseguir assistir a jornada, ganhar certificado de participação. É a jornada da estética corporal. Vou explicar sobre lipedema, resultado progressivo. Vou explicar na primeira aula a ciência por trás de reduzir até 2 kg do peso da cliente na sessão. O mapa que você tem que seguir para fidelizar a cliente reduzindo até 2 kg na sessão. Semana 2. Na segunda-feira, a 1h da tarde, lipedema versus linfedema. Como entregar resultados em cada caso. Então, eu vou explicar as diferenças e como entregar resultado em cada caso. Na parte da noite, na segunda-feira, eu vou falar sobre 5 nutracêuticos que aceleram a redução de medidas na sessão. E, enfim... Aí, na terça, estratégias para turbinar a drenagem linfática, depois manta térmica, personalização do atendimento. Aí, vou fazer uma entrevista com uma aluna, Carol, que não tem, eu acho, nenhum equipamento, entrega muito resultado depois que ela entrou na comunidade. Enfim, tá muito interessante, né? Essa semana foi muito legal, mas a semana que vem tem mais lives maravilhosas ainda, então eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Roseli, eu estou adorando os projetos da Bioan, gostaria de saber mais. Legal, você pode me chamar no direct ou chamar a própria Bioan, tá? Pra explicarmos tudo pra você. Fico feliz, a Bioan tem um conceito muito ligado ao que eu falo e ao que eu promovo aqui, que é entregar resultado a partir de estratégias saudáveis, e efetivas, né, que entregam resultado. A Aline já participou de um Me Amor, vai participar de novo, então tá bom, espero você lá. Cris, espero ter respondido, então. Obrigada, Fátima, eu que agradeço. Fátima já é aluna também da comunidade, já entrega muito resultado e, enfim, eu tenho muito orgulho de vocês, viu, gente? Obrigada pela presença, pelo tempo, ótimo final de semana, aproveitem com as famílias, fiquem com Deus e até a próxima. Até segunda, 1h da tarde. Mas nos stories a gente se vê ainda. Beijos, boa noite.